Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Reis. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre terra, né? Só que agora, para escolher uma terra, para que a gente possa depois aplicar todo o resto que eu falo aqui para vocês, né? O nosso manejo do açaí. Nesse caso, eu vou falar especificamente do açaí, tá certo? Mas a escolha dessa terra é muito interessante até para outras culturas também, tá certo? Então, eu já dei até um spoiler, já me adiantei, mas hoje o tema é como escolher uma terra para plantar açaí, beleza? Então isso aí é interessante para quem está começando, para quem já começou e está procurando aí expandir seu plantio, tá certo? Então vamos começar a falar sobre isso hoje. Só lembrando vocês, pessoal, que a gente tem uma biblioteca aqui da Fazenda com vários e-books que a gente está lançando, tá certo? Hoje tem o de como produzir mudas de açaí. Cara, tá super detalhado, tem quase 200 páginas explicando detalhadamente, ponto a ponto, como você produz suas mudas de açaí para o seu plantio ou para o seu viveiro, caso você queira vender mudas, tá certo? Você consegue encontrar tanto no link aqui na descrição que vai estar no vídeo, quanto no nosso site www.afazendaimperial.com.br, certo? Então, vão lá no nosso site ou acesse aqui embaixo o link direto para você adquirir o seu, beleza? Ainda esse mês vamos estar lançando, se Deus quiser, o de adubação do açaí, beleza? Então, fiquem espertos aí que eu vou estar anunciando isso aí para vocês, beleza? Então, pessoal, antes da gente começar a falar, né, vamos aos avisos paroquiais. Já começamos com nossa biblioteca, mas eu não posso deixar de pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Primeiro, isso me ajuda demais, que vocês não imaginam o quanto. E a gente está quase chegando em 5 mil inscritos. Vamos bater a meta do canal até mais cedo, se Deus quiser. Então, dê essa força aí, se inscreva no canal, tá certo? Assina, também clica no botãozinho de notificação para você não perder nenhum vídeo nosso, tá? Clica no botãozinho de curtir aqui o vídeo, ó. Curte logo aí, não custa nada e dá o like, tá? E ao final do vídeo, pessoal, deixa um comentário com as dúvidas de vocês, que eu sempre respondo. Pode olhar todos os nossos vídeos, estou sempre respondendo as dúvidas. E sigam aí o nosso Instagram, @FazendaImperial. Como eu já falei várias vezes, pessoal, a gente também agora tem um site. Tá aqui em cima o nosso link, tá certo? E nesse nosso site, pessoal, tem conteúdo, tem novidades da Fazenda, tem produtos e muito mais. Tem nossos podcasts, tem os certificados de curso que a gente faz para vocês olharem, poderem, caso vocês tenham alguma curiosidade, queiram procurar algum curso para fazer sobre o que a gente já faz, tem lá também nossos certificados, todos direitinho lá para vocês analisarem, beleza? Então, acesse nosso site www.afazendaimperial.com.br. Show de bola? Então, vamos lá começar a falar de terra, pessoal. Como escolher uma terra para o nosso plantio de açaí. Primeira coisa, pessoal, não dá para a gente falar de terra hoje sem falar de documentação, né? Por que não dá para a gente falar? Por que eu não posso simplesmente pegar uma terra e não ligar para a documentação? Por que eu não posso escolher uma terra sem prestar atenção nisso? Pessoal, primeiro de tudo, todo mundo quer ter uma segurança para trabalhar, uma segurança sobre o seu patrimônio, tá certo? E a documentação é que garante isso. A gente está passando por um período muito complicado relacionado a patrimônio, a estabilidade jurídica, enfim. Então, é muito bom a gente garantir que essas coisas não vão nos incomodar, pelo menos vai ser muito difícil que nos incomodem, tá? Então a documentação é a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que olhar para a gente poder trabalhar tranquilo, poder trabalhar bem no nosso plantio, tá certo? Terra, pessoal, aqui no Brasil é muito burocrático. Então tem muitas documentações aí que envolvem quando você vai fazer uma produção agrícola, tá certo? Eu vou falar aqui para vocês uma das principais, algumas documentações principais, mas eu quero fazer ainda, e vou, só não sei dizer exatamente quando, fazer um quadro aqui no canal com um especialista nessa área de documentação de terrenos para a gente trocar uma ideia melhor. Porque apesar de eu conhecer, eu não sou especialista nessa parte de documentação. Eu tenho um amigo que trabalha para a gente no escritório de advocacia que trabalha com toda essa nossa documentação. Já vou recomendar ele para vocês, tá? Mas
Vamos lá. Então, existem várias documentações, algumas delas aqui que eu mostrei para vocês, o registro do imóvel, CCIR, ITR, CAR, LAR e várias outras documentações, tá bom? Quais são as prioridades no momento da compra, pessoal, tá? Porque é o seguinte, existem algumas documentações que a gente só vai conseguir tratar e a gente vai ter que mudar elas depois que a gente fizer a nossa compra, tá certo? Então, essas documentações, como a gente vai ter que mudar de alguma forma ou de outra, a gente não precisa se preocupar tanto. Quais são? CAR, LAR, são algumas dessas, tá? Mas a prioridade para a gente ter, para a gente olhar quando nós vamos fazer a nossa compra, né? Primeiro, registro do imóvel, tá, pessoal? É muito interessante a gente ter uma terra registrada, muito interessante. Muda da água pro vinho o negócio, tá certo? Ah, Ricardo, mas o cara não tem um registro, mas ele tem todos os passos aí de... Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal, que meu cachorro tava batendo na porta. Mas vamos lá. Então, Ricardo, e se eu não tiver o registro, mas eu tiver aí toda a cadeia dominial do meu terreno e os títulos dos órgãos responsáveis, né? Aqui na região, por exemplo, o ITERPA ou o INCRA. Pessoal, é alguma coisa, tá bom? Ter toda a cadeia dominial e o título é alguma coisa sim, tá certo? Você consegue depois trabalhar em cima do registro. Mas, reforço, o registro muda da água pro vinho o negócio, tá bom? CCIR, tá, pessoal? CCIR é muito importante ter. Georreferenciamento também. Georreferenciamento você não vai precisar mudar nada depois, praticamente, a não ser que você queira refazer e bater direitinho, ver se tá tudo certo lá, tá certo? E os ITRs pagos, os recibos do ITR, tá certo? É bom que você tenha eles ou que você tenha o registro deles para você pagar. Normalmente é barato, normalmente o ITR ele é barato, mas é muito interessante que você já tenha ele pago, obviamente, né? Todos atualizados lá direitinho, os recibos deles, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe da documentação, pessoal, porque é muito grande, é muito burocrático, é uma coisa que realmente precisa de um especialista para falar. Eu estou falando algumas coisas para você olhar no momento da compra, você fazer um checklist lá direitinho de que, tem registro, show de bola, CCIR, beleza, já referenciamento não tem, opa, vou ter que fazer, ITR, já está pago, quase todos, tem alguns faltando. Então, isso é muito bacana você ir fazendo o seu tiquezinho lá do seu checklist, tá bom? Uma recomendação muito importante, tá, pessoal? Muito importante que como eu tô falando para vocês, né? Isso é um assunto que você tem que ter um especialista do lado, ainda mais se você não tiver experiência. Então, consulte, pessoal, ou contrate um especialista para ajudar você com a análise e, caso você feche negócio, com o ajuste, né? A complementação da documentação, caso precise de alguma coisa, tá? Porque, pessoal, é muito bacana isso aí, tá? Eu vou logo pular aqui para a recomendação. Eu recomendo aí os nossos advogados da Coimbra e Nóbrega, tá certo? Tá aqui todo o contato deles, caso vocês queiram. Vão lá na rede social dele, mandem e-mail, chamem nesse número aí, tá bom? Pessoal, a gente teve um problema quando nós compramos nosso terreno, a gente tinha que ajustar algumas coisas na documentação dele. E a primeira pessoa que nós chamamos foi uma pessoa que não era advogado, não era nada, era uma pessoa indicada pela pessoa de qual nós compramos nosso terreno. E assim, a gente pagava e não resolvia. Pagava e não resolvia. Sabe? Para essa pessoa que eu tô querendo dizer. Não andava a nossa documentação, não andava. E aí nós realmente, bom, vamos acabar com isso, com esse rapaz, e vamos procurar por nossa conta. E o meu amigo Cláudio Costa, da Coimbra e Nóbrega, ele trabalha com isso. Falei com ele e, cara, a partir daí nossa documentação tá já praticamente 100% tudo perfeito, tá? Então, foi um investimento aí que eu falo para vocês que fez muita diferença. Então, procure os especialistas, tá aqui a nossa recomendação para vocês falarem, quem é da região ou quem não é da região também, procure, fale com eles, tá bom? É muito bacana, cara, muito bacana mesmo você ter esse apoio, tá? Então, saindo um pouquinho da documentação, vamos falar um pouquinho sobre as características da terra, tá, pessoal? Outra dica valiosa, né? Para você que não tem experiência com terra ainda, como nós não tínhamos,
uma dica muito valiosa é você chamar um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola para acompanhar as visitas de vocês, tá certo? Pessoal, normalmente uma visita de um técnico ou de um agrônomo para esse tipo de coisa não é tão cara. E eu garanto para vocês que é um investimento, tá certo? É um investimento. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que vai entrar nesses aspectos que eu vou falar para vocês se atentarem. Antes de nós comprarmos o terreno que nós temos hoje, nós quase fechamos com outro terreno. Quase, foi uns finalmente. Na última visita, que já era para a gente bater o martelo, nós levamos o nosso engenheiro e um rapaz que trabalha com preparação de terreno. O nosso engenheiro olhou, era um terreno aí de era até um pouco maior que o nosso, eu não estou enganado, acho que ele tinha uns 80 hectares. E tinha uma abertura lá de 12 hectares com a possibilidade de aumentar um pouco mais, se eu não estou enganado. Só que o que acontece, esse aumento da abertura era um trabalho muito grande que nós não tínhamos noção, porque nós não tínhamos experiência. E a gente ia fechar um negócio de uma coisa que ia inviabilizar totalmente a nossa produção. E quem falou pra gente isso foi o engenheiro. Ele falou assim, vocês vão trabalhar somente com essa parte que já está aberta ou vocês querem expandir? A gente falou, não, nós queremos expandir. Eles falaram, olha, o preço da expansão que vocês vão ter de trabalho para fazer essa abertura vai ser mais caro que a compra do terreno. E aí, o rapaz do trator que estava com a gente falou a mesma coisa. Então, imaginem isso, para a gente poder abrir nosso terreno com a possibilidade que existia, a gente ia pagar o terreno de novo. Olha como isso ia ser inviável. Então, chamar um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, alguém que vai trabalhar aí com o plantio de vocês, é muito bacana, pessoal. Alguém que tem experiência nisso aí ajuda muito e pra gente praticamente salvou nosso projeto, tá? Mas vamos lá. O que a gente precisa analisar nas características da terra, pessoal? Primeira coisa, a qualidade da terra, tá? Eu vou explicar para vocês já o que são esses pontos. O histórico da terra, as condições da terra, condição e qualidade, vocês vão perceber que eu estou falando sobre coisas diferentes. O relevo da terra, a captação de água nesse seu terreno, tá? E aí agora eu vou detalhar um pouquinho cada ponto desses. O que eu estou querendo dizer quando eu digo qualidade da terra, tá, pessoal? É muito interessante a gente ver o aspecto da nossa terra, né? Aquela terrinha pretinha, aquela terrinha com bastante matéria orgânica que a gente chama, é muito bacana ter, tá certo? Uma terra com bastante matéria orgânica. Normalmente a gente vê pelo aspecto da terra, se for uma terra bem pretinha, bem escurinha, certo? Uma terra que a gente pode, que não tem aquele aspecto de areia muito forte, tá bom? É muito interessante a gente sempre buscar o maior percentual de matéria orgânica possível nessas horas, tá? Baixa concentração de elementos tóxicos. Isso é uma coisa que é muito difícil a gente ver a olho nu, mas se houver, como eu vou destacar daqui a pouco para vocês, se houver a possibilidade de fazer uma análise de terra ou pedir uma análise do solo que o ex-dono tenha feito aí em alguns momentos, é interessante para você poder analisar isso aí, tá certo? Ou você pede para o dono para você fazer análise de solo, ou ele pode passar para vocês análises anteriores que ele tenha feito, tá? E evitar terrenos muito rochosos, tá, pessoal? Para o açaí, especificamente, terrenos são um pouquinho rochosos, né? Tem bastante pedra, não é tanto um problema assim, mas ao extremo, vamos dizer, já se torna um problema até para o manejo, tá certo? Porque vai ser difícil de gradear, vai ser difícil você perfurar, então evitar esses terrenos muito rochosos, tá certo? Como eu falei agora, se possível solicitar a última análise de solo feita ou realizar uma nova análise de solo para você bater essas qualidades, tá? É difícil a pessoa permitir que você faça uma análise, até porque demora tempo para isso acontecer, às vezes a negociação está rolando com outras pessoas, então é muito mais provável, muito mais interessante você pedir a última análise de solo, beleza? O histórico da terra é muito importante de ter, tá, pessoal? O que já foi cultivado na área, que manejo foi utilizado nessa área, ou seja, se foi só um manejo orgânico, se foi um manejo intensivo aí e tudo mais, né? Se teve descompactação, se não teve, né? Se era irrigado ou não, enfim, é muito interessante a gente ter esse histórico.
há quanto tempo está na situação atual, ou seja, se for um terreno que está, vamos dizer assim, abandonado, há quanto tempo ele está abandonado? Muito importante a gente ter isso aí, tá certo? As condições da terra, pessoal. Agora vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com condições e qualidade, qualidade, tá? A condição, pessoal, é como está a vegetação atual do terreno. Aqui a gente costuma chamar terrenos com aquela vegetação de abandono, né? Aquela vegetação que o mato tomou conta, de juquira. Então, está muito juquirado o terreno, tem muita juquira, ou não, ou está um pasto abandonado, um pasto degradado, como é que está? Ou está com um plantio já implantado lá, entendeu? Então tem que olhar essas condições do terreno. O solo do terreno está muito compactado, andavam bichos no terreno, por exemplo, boi, né, gado andava no terreno, porque às vezes isso deixa compactado, tá? Tem infraestrutura no terreno, você tem casa-sede, tem casa para o caseiro, por exemplo, tem casa para você poder colocar o material, tem essa infraestrutura, tem poço, isso é muito interessante a gente analisar, tá? Relevo, pessoal, relevo também é muito interessante a gente olhar o quanto mais plano melhor, tá certo? Não necessariamente por conta do açaí, mas por conta do seu manejo. Então é muito interessante que a gente tenha um terreno o quanto mais plano possível, tá certo? Captação de água. Quando a gente fala de açaí, pessoal, como eu já falei várias vezes aqui no canal, água é muito importante. E hoje, para um plantio comercial ser muito bem sucedido, se realmente é aquele plantio que vai lhe dar um retorno financeiro até no médio prazo, um retorno satisfatório, eu quero dizer assim, e melhorar muito a sua produção, a gente precisa de irrigação. Então, para isso, a gente precisa se atentar para a captação de água na nossa terra, tá certo? Tem alguma fonte de água na propriedade? Tem um poço, tem um igarapé, tem algum outro lugar que a gente possa captar água? A gente tem que analisar. É viável explorar outras formas de captação? Vamos dar os exemplos. Tem um igarapé, mas aí, pô, tem algum problema lá, alguma burocracia que eu não vou conseguir, ou o meu igarapé é pequeno, né, ou o meu açude é pequeno, enfim. Então, vou ter que fazer um poço. Existe a viabilidade de eu fazer um poço naquele meu terreno, tá? Essas coisas, pessoal, sobre captação de água, de poço e tudo mais, eu repeti nessa segunda etapa aqui que eu vou mostrar para vocês, que são as características da região. Eu falei características da terra, agora eu vou falar características da região. Tá? Essas características da região, pessoal... deixa eu tomar uma água aqui que a garganta tá ficando seca. Essas características da região, pessoal, é muito importante a gente saber também, porque elas vão mostrar algumas características que o nosso terreno também pode ter, tá certo? Como assim, Ricardo? Eu falei sobre a captação de água ainda agora nas características do terreno, né? E eu botei de novo aqui captação de água nas características da região. Por quê? Vocês vão perceber que eu não sei, não tenho como saber, né, se esse meu terreno é bom de captação de água. Eu não tenho como, eu não sou um especialista, então eu olhando o meu terreno, eu não sei se eu consigo captar água através de um poço, de qualidade e tudo mais. Como é que eu vou saber? Eu procuro essas informações na minha região, tá? Com outros produtores, né, produtores vizinhos, enfim. Não é uma garantia, mas é uma probabilidade alta de que o seu terreno também vai ter essas características, beleza? Aumenta um pouco essa probabilidade. Então é muito interessante a gente olhar algumas características da região, como pluviometria, as estações do ano, plantio de açaí em áreas próximas, captação de água, segurança, energia elétrica, legislação, mão de obra, mercado, logística, vizinhança, tá? São todos esses pontos aí que é importante a gente se atentar. Então, eu vou detalhar cada um deles aqui para vocês entenderem por que é interessante a gente se atentar para isso, tá? Primeira delas, pluviometria, ou seja, o regime de chuva da região, tá? Quais são as épocas de chuva da região? A gente tá falando, eu estou falando de forma geral, né? Estou falando para pessoas do Brasil inteiro. Aqui na nossa região, por exemplo, é muito comum a gente ter um primeiro semestre muito chuvoso, um segundo semestre aí de estiagem. Então, eu sei disso, né? E quanto mais próximo da capital de Belém, aqui na nossa região, maior o regime de chuvas. Então, essa informação é muito importante para justamente como eu falei para vocês, o açaí é muito dependente de água.
Então, se eu tenho 6 meses de muita chuva, show de bola, eu economizo dinheiro na minha irrigação. Então, é muito interessante isso aí, tá? Essa chuva também, pessoal, está bem distribuída ao longo do ano. É muito difícil a gente ter uma região em que chove bem o ano inteiro de forma bem distribuída. Mas quanto melhor essa distribuição, melhor também para a gente, tá bom? Então é muito interessante a gente analisar esses pontos aí da nossa região, a pluviometria, tá? Falando sobre a pluviometria, pegando um gancho, na verdade, sobre a pluviometria, a gente também fala sobre as estações do ano, né? Como são as estações do ano nessa nossa região, né? Tem épocas chuvosas, tem época de seca forte, tem épocas de frio, tem épocas que tem a possibilidade de chuvas de granizo, né? Tem épocas que chove demais até alagar tudo, né? Então, eu tenho que entender um pouco sobre como são as estações do ano da minha região, me atentar para isso e procurar o quê? Procurar um equilíbrio, procurar épocas do ano que eu não tenho uma estiagem muito, procurar uma região que eu não tenho uma estiagem muito prolongada, porque isso aí, obviamente, vai me trazer despesas maiores com irrigação, né? E também procurar regiões aí que tenham características mais favoráveis para o plantio de açaí, que é mais próximo aí da região tropical, né? Um clima tropical é um clima muito bom para o açaí. Ele não tem muita tolerância a frio, tá bom, pessoal? Eu tenho até um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição falando sobre quais são as regiões que a gente consegue plantar o açaí, né? Eu tenho vários vídeos sobre isso, então vai estar aqui na descrição falando sobre isso para vocês, tá bom? Outra característica interessante, pessoal, é eu analisar se eu tenho plantio de açaí em áreas próximas, tá certo? Assim, o que acontece? O que isso vai me trazer de vantagem, pessoal? Eu vou ver que se eu tenho plantio de açaí na minha região, próximas, muito provavelmente é porque eu tenho aí, ela tem características interessantes para essa produção, né? Caso contrário, não teria plantio de açaí nessas áreas. Mas além de eu olhar se existem plantios em áreas próximas, pessoal, é muito interessante que eu olhe como as plantas elas estão aparentando. Estão saudáveis? Não estão? Sabe? Como é que elas estão aparentando? Eu estou visitando na época de safra da região. Por que elas não estão carregadas? Por que não tem frutos nessa época? Então é muito interessante eu me atentar para isso, para eu entender um pouco melhor, porque às vezes pode ser manejo, às vezes pode ser a região que tem um regime diferente do que a gente estava esperando, tá? Então, muito interessante se atentar para isso. E conversar com os produtores da região também é muito interessante, tá, pessoal? Conversar com os produtores, ver como é que está indo o plantio. Tem muitos produtores que vão ajudar, vão conversar, é muito tranquilo, tá? Tem outros que não vão falar muita coisa, então não adianta a gente insistir, mas é uma possibilidade aí conversar com o pessoal, beleza? Captação de água, como eu falei, eu repeti esse tema porque é o seguinte, é muito interessante eu ver como os produtores da minha região irrigam e se eles irrigam, tá certo? Se eles irrigam, como eles fazem essa irrigação? É através de poço? É através de outro tipo de captação? Como é que eles fazem? Aí eu posso trocar ideia com esse pessoal. Como é que vocês fizeram o poço de vocês? Pô, como foi para fazer e tudo mais? Tem uma vazão boa? Não tem e tal? Então, isso é muito interessante, tá? Se eles não irrigam, também é interessante eu saber por que não. Porque muitas vezes ele pode falar, pô, meu poço aqui tem uma água que não tem condição. Ou não tem mão de obra para fazer, enfim. Então, é muito interessante a gente se atentar para isso, tá? Ter esse contato aí com os produtores da região. Segurança, né, pessoal? Obviamente, a gente não quer trabalhar num lugar inseguro, não queremos ter nosso patrimônio num lugar inseguro. Então, é muito interessante a gente conversar com as pessoas da região, procurar, não só pessoas produtores, né, moradores da região, até com policiais da região para saber como é que está a segurança nessa área, tá? Alguns pontos interessantes, pessoal, procurar áreas com boa atividade comercial, né, vilas muitas das vezes aí próximas que têm atividade comercial ativa, né, quanto mais próximo da estrada também melhor, da estrada principal, de alguma BR ou alguma estadual, também é muito interessante, não só pela segurança, mas pela infraestrutura também, tá? Energia e etc, tá? Verificar a cerca da propriedade, é muito interessante que vocês procurem comprar um terreno que está bem cercado, porque o investimento em cerca é alto e trabalhoso,
tá bom? E se informar sobre a atividade da polícia na região, tá? Na nossa região, pessoal, nós temos aí um batalhão de polícia rural, que a gente se cadastra gratuitamente, os produtores se cadastram, tá? E participam de um grupo aí de ocorrências, e esse batalhão presta o serviço aí de fazer várias rondas na região e tudo mais. Tem prontidão 24 horas aí para caso a gente precise de atendimento, para caso tenha alguma ocorrência, né? Então é muito interessante aí ter esse trabalho da polícia na região, tá certo? Aqui vocês podem ver, ó, cada produtor que se cadastrou tem sua plaquinha, aí fica lá, né, de forma ostensiva mostrando área monitorada pela polícia militar. Então, cara, é muito bacana, muito show de bola isso aqui, realmente. Eu tiro o chapéu, os caras realmente trabalham muito bem. Toda semana estão lá visitando a gente, né? Toda semana estão atendendo aí nossas demandas. Realmente é um momento que eu até paro um pouquinho o vídeo para agradecer aí a Polícia Militar do nosso estado, agradecer o grupo que trabalha nesse batalhão rural, tá bom? É um trabalho muito show de bola. E é muito interessante vocês atentarem para isso quando vocês forem adquirir o terreno de vocês. Eles cobrem uma área de Santa Isabel, Castanhal, Santo Antônio de Itauá, acho que Vigia também. Então, esse batalhão cobre uma área bem grande aqui do nosso estado, tá bom? Energia elétrica, pessoal, a gente tem que... É sempre bom a gente optar por terrenos com energia elétrica trifásica, tá bom? Por quê? Porque ela é mais estável, os equipamentos estão mais seguros numa energia trifásica e são mais baratos, tá? A energia monofásica, pessoal, ela tem várias desvantagens. Nosso terreno, por exemplo, é monofásico, nós estamos guardando dinheiro para poder fazer a conversão, tá? A trifásica também é interessante até para você, caso você queira ter uma placa solar, tá? Porque a trifásica ela possibilita que você possa colocar mais placas e gerar mais energia ou gerar mais crédito, né, para você, tá? Já a monofásica não tem todas essas vantagens, ela tem um limite, tá, para tudo isso. E é interessante você, se for monofásica, você conversar com as pessoas da região para saber como é a qualidade da energia, se ela cai muito, se dá muito pico de energia, conversar com empresas próximas para saber como é que é, com produtores para saber como é que é isso, tá? Então, a energia elétrica é um ponto muito interessante. E também é muito interessante você conversar, ter algum contato lá dentro da companhia elétrica para saber a possibilidade de realizar essa conversão trifásica de forma gratuita. Já ouvi pessoas falando que é possível. Nós nunca conseguimos, tá? Mas eu já vi pessoas falando que isso é possível sim, tá? E é muito interessante. Legislação, pessoal. Legislação, é muito interessante a gente estudar a legislação antes de fazer qualquer tipo de movimento, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você vai ver lá o seu terreno, e você vai ver que ele é um terreno virgem, por exemplo, dependendo do estado, pessoal, vocês têm existe um percentual para você fazer de abertura nele. O que é abertura? É eu derrubar a mata nativa para poder fazer um plantio, tá? E o que acontece é o seguinte, como eu falei para vocês, cada estado tem aí o seu percentual. Então vamos supor, aqui no bioma amazônico, que abrange aqui quase toda a região norte, a abertura é de 20% somente. Né? Quando você tem uma mata virgem, você vai querer fazer uma abertura, você tem 20% só para trabalhar. Então imagina que você compra 100 hectares de virgens que nunca foram abertos, você vai trabalhar somente com 20. E você vai ter que cuidar dos outros 80 como sua reserva, e ela tem que estar bem preservada, tá? Existe a possibilidade também de você substituir mata nativa por espécies nativas, né? Existe também esse trabalho de legislação. Se eu não estou enganado, até 3 espécies nativas, se você plantar, você está, na verdade, como é que eu posso falar? Reconstituindo a sua reserva. Vamos dar um exemplo. Se eu abro 20 hectares e planto açaí, na nossa região, pelo menos, né? Que são nativas. Açaí, cacau e cupuaçu, por exemplo. Eu estou reconstituindo a minha reserva. Tá? Isso se caracteriza como uma reconstituição. Então, não considera como se fosse uma abertura, tá? Então, é muito interessante a gente entender a legislação por conta disso. A gente vai conversar melhor sobre legislação e sobre documentação nesse quadro que eu quero fazer, tá? Mas
é muito interessante você ter do seu lado aí um especialista. Show de bola? Como eu falei, né, o percentual de abertura varia de acordo com o bioma, região ou condições do terreno. Então, muito importante se atentar a isso, tá, pessoal? Mão de obra também é outra coisa muito importante para a gente se atentar. Existe mão de obra disponível na região? É fácil encontrar gente para trabalhar com açaí na minha região? É fácil achar gente para trabalhar com irrigação na região, né? Como eles trabalham, pessoal? Como é que eles gostam de trabalhar? Pô, eu vou fazer um trabalho profissional, eu quero carteira assinada, mas na minha região o pessoal só gosta de trabalhar com diária, entendeu? Então, é muito importante se atentar para isso sobre a mão de obra e isso normalmente você vai conhecer conversando com outros produtores, tá? Mercado e logística também é muito interessante, porque se eu comprar um terreno isolado, que eu não tenho logística, não tenho mercado, eu não tenho como escoar minha produção, eu estou inviabilizando meu projeto no ato, né? Eu estou inviabilizando ele totalmente, né? Eu tenho que ter mercado para poder escoar minha produção, para poder comercializar todos os meus produtos, seja no varejo, seja no atacado, tá? Então, mercado, logística, a gente tem que se atentar, beleza? Vizinhança, pessoal. Como é a vizinhança? Tá? Muito importante a gente se atentar para a nossa vizinhança. São empresas, são vilas e casas, são outros terrenos, tá bom? É muito importante analisar tudo isso, pessoal, porque às vezes a gente está do lado de uma empresa, por exemplo, que trabalha aí com materiais inflamáveis, alguma coisa do tipo, ou então terrenos aí que a gente percebe que não estão com um bom cuidado e trabalham, por exemplo, com animais. Imagina você fazer seu plantio, né, do lado de uma fazenda, um aras, por exemplo, um aras, ou uma fazenda de caprinos, alguma coisa do tipo, e a cerca furar. Ele vai sair comendo toda a sua plantação. Os animais vão sair comendo toda a sua plantação. Então, é muito importante se atentar para isso, analisar os riscos e se precaver sobre eles, tá bom? Muito interessante analisar a vizinhança. Se é uma boa vizinhança também, obviamente, né? Se for do lado de uma invasão, do lado de alguma coisa do tipo, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, tá? E a gente tem que analisar, pessoal, também algumas benfeitorias do terreno, porque, caso contrário, nós vamos ter que fazer elas. Caso elas não existam, a gente vai ter que, muito provavelmente, construir. E isso é investimento alto, muitas das vezes, tá bom? Então, algumas benfeitorias interessantes são casa, obviamente, para ter alguém lá, cerca, galpões. Não precisam ser galpões grandes normalmente, mas galpões são interessantes para você armazenar as coisas. Viveiro, caso você vá produzir suas mudas. Poço, caso você vá fazer uma captação. Açudes também, da mesma forma, como captação de água, tá? E aí, pessoal, esse aqui foi um vídeo para falar sobre esses pontos para vocês analisarem, tá certo? Pode ser que eu tenha deixado passar algum detalhezinho ou outro. Se eu deixei passar, não se preocupe que eu vou fazer um outro vídeo para poder complementar esse aqui. Mas eu tentei varrer o máximo possível de coisas aí para você escolher o seu terreno de forma mais adequada, de forma mais preparada, tá bom? Então, pessoal, para finalizar, quem não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixe seu like aí pra gente, por favor, e deixe um comentário caso você tenha alguma dúvida que a gente converse sobre isso, beleza? Segue a gente também na nossa rede social, no nosso Instagram, @afazendaImperial.com, @afazendaImperial, e acesse nosso site, pessoal, www.afazendaImperial.com.br. Show de bola? Galera, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!